cara pra nós. De cara, olha, esse livro... A Caminho do Prazer. A Caminho do Prazer é um livro que eu escrevi para 3 públicos diferentes. É para as pessoas em geral, para tirar dúvidas sobre as dificuldades sexuais. Então, ele fala de dificuldades sexuais. Desejo, dificuldade com a ereção, com a ejaculação, com o orgasmo, com a penetração, enfim. E aí, para o público em geral. Mas também tem uma parte para psicólogos e sexólogos e para analistas junguianos. Então, tem uma parte teórica ali, para quem quiser. Analista junguiano, que é uma abordagem da psicologia. Tá. E na qual eu trabalho. Como é que ela funciona? Só para eu entender um pouco do junguiano. Do junguiano? Qual que é a pegada? Explica aí, dá só uma leve ampassã, assim. Em linhas gerais, a gente olha muito para questões, vamos dizer assim, inconscientes, que podem estar em jogo ali nas dificuldades. A gente fala muito em alma, mas não no sentido religioso, né? Como uma metáfora ali, ou para a gente entender a psique, o nosso emocional. Então, esse emocional, ele não é só o que aparece ou o que está na consciência. Tem toda uma outra parte, tem aí, né, esse grande inconsciente que comanda, de alguma forma, a nossa vida. Então, em linhas gerais, a psicologia analítica, ela... contempla isso. Tem ali as especificidades, né, as coisas, né, a gente fala muito de arquétipos e de vários termos, mas assim, em linhas gerais, o que a gente precisa saber, e que é importante a gente saber, que quando a gente vive uma dificuldade sexual, ela não é necessariamente a dificuldade em si, mas ela pode ser um sinal ou um sintoma de outras coisas que não vão bem. Entendi. Por exemplo... A sombra. Acha que é um problema no peru, mas não é. Exatamente. Entendi. É uma sombra, vou dar um exemplo do problema no peru. Por exemplo, a dificuldade de ereção. Tá. Às vezes o homem começa a ter uma dificuldade de ereção... Deixa eu marcar aqui. E ela pode... e ela pode indicar... Já anota a receita. Não. Cúrcuma. Só você ler o livro, pô. Tadalafia. É só você ler o livro da Laura. Gengibre na ponta da chibata. Isso não tem erro. Mas ela pode ser... Ela pode ser inúmeras coisas. Mas ela pode ser um sinal de algo não tá indo bem neste emocional mais profundo. Por exemplo, esse homem pode estar com cobranças muito exageradas, que leva a que a gente chama de uma ansiedade de desempenho, e que essa ansiedade de desempenho desencadeia um mecanismo de perder a ereção. Mas não é que ele tem problemas do trabalho, outros problemas mais, mas não quer dizer que ele tem um problema no mecanismo físico da ereção. Tá no psicológico dele ali. É uma coisa psicológica, a ereção está sinalizando. Por exemplo, ela pode estar sinalizando que ele está se cobrando demais. Ela pode estar sinalizando que ele está querendo viver uma coisa muito idealizada, muito perfeita, e que as relações não são assim, que a vida tem altos e baixos. Ele pode ser um homem, por exemplo, que é muito ansioso com tudo, né? E que tem essa ansiedade do desempenho nas variadas áreas. A gente está num mundo hoje que cobra muita performance da gente, né? De homens, mulheres, qualquer gênero, de todo lado. Então pode ser que é um homem que cobra uma performance muito grande, e isso pode estar dando um sintoma sexual de dificuldade de ereção. Mas na você hora acha que só do conversado sexo. com a psicóloga ou com a parceira também é bom? Com tudo, né? E às vezes não só conversar resolve, né? Então, às vezes ele vai pro consultório, ele tem isso na consciência. Não, com a psicóloga, não, né? Ele vai pro consultório, às vezes ele vai com a parceira dele, vai o casal para o nosso atendimento. É um tabuzão, né? Porque... É um super tabu. Às vezes ele vai individualmente, às vezes ele chega primeiro no consultório do médico urologista, já né? avisa, ó, e aí, às vezes fala ele que é toma... só uma pinta. A hora que ele faz exames, tá tudo normal. Tá tudo normal. Fala, e às vezes chega ele pro toma médico e fala, até doutor, a medicação. Fala que isso aqui é só uma manchinha. E às vezes ele usa, ele vai lá e toma a tal das medicações, e a medicação às vezes não dá o efeito desejado, porque tem alguma questão mais profunda emocional. Entendi. Ou às vezes o médico identifica que não é uma questão física, e aí encaminha para o psicólogo para fazer um trabalho conjunto. Usa a medicação por um tempo, mas precisa trabalhar essas questões emocionais para que ele fique livre. Conversar com a parceira. Com certeza. Porque quando... Tá preocupado. Não, é que é o seguinte, eu já tive esse problema porque eu tinha um pinhalzinho, tinha uma moça que a gente namorou e tal. Ela era muda. Então eu nunca sabia se ela tava gostando ou se ela tava reclamando. É piada.
Eu não sabia se ela tava Isso te gostando. atrapalhava? Tô reclamando. Isso te atrapalhava. Eu não sabia. Falou, você tá gostando? Eu não sabia. Aí atrapalhou um pouco o relacionamento. Entendi. Não, mas essa situação aí que você tá falando... É difícil. Por exemplo, às vezes a pessoa tá num Tem que- burnout, né? Sim, Às vezes pode o ser. Também, né? Então, às vezes, ele tá ali nesse momento de exaustão, de cobranças exageradas. Então, assim, a gente tem todo um mundo que favorece muito a gente ter dificuldades. E dificuldades sexuais. Aqui eu falei da dificuldade de ereção, mas, por exemplo, no universo feminino, a gente pode ter uma mulher com dificuldade de se entregar para o sexo. Por exemplo, ficar à vontade no sexo. Meter um iFood do sexo, se entregue. E pode Puta ser, merda. nem precisa ser um delivery, É o iPod. pode ser o cara, pode ser o parceiro dela de longa data, ou a parceira dela de longa Mas tá data. difícil. Mas ela não relaxa. É tipo reprimida, né? Na verdade, ela fica ali muito tensa, pode ser, a gente pode falar até meio reprimida, mas assim, ela fica muito tensa, ela não consegue ficar confortável, e aí vem a dificuldade de orgasmo. Então, pro Ela homem não é chega ao ereção. orgasmo. E pra mulher seria o quê? Pro homem, não só a ereção. O homem pode ser, eu usei essa como exemplo, mas ele pode ter, por uma série de questões, também a dificuldade de ejaculação. É. Que a gente tem, a gente quando pensa em ejaculação, pensa só em ejaculação precoce, né? É. Que é a quando viu já foi. Mas não. Rapidinha. Mas Tem aquela que não vem. tem a que não vem. E isso é Aí dos o cara novos tempos. cansa. Você tá sexólogo. Aí Isso o cara cansa. cansa, e isso é dos novos tempos. Num passado, se a gente pensar em 2, 3 Que décadas coisa. atrás, Uhum. não era tão frequente como hoje a queixa masculina de não conseguir ejacular e chegar ao Não orgasmo. era mesmo. Agora, com essas cobranças cada vez maiores de desempenho e de performance, e blá, 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 e o homem também pensando em dar prazer para quem tá ao lado, vira uma confusão ali que às vezes ele não consegue. Mas você acha que isso ejacular. mudou, Laura? O lance é assim, o homem antes não tinha tanta preocupação de dar prazer. Ah, com certeza. E isso é dos novos tempos. Se a gente pensar, vamos então um pouquinho mais atrás, 50 anos, o prazer feminino não estava na mesa, não, como está agora, né? As mulheres direitas, vamos pensar mais atrás ainda, né? Na época das nossas avós e bisavós, mulher direita não podia sentir prazer nem ter orgasmo. A cultura falava que a mulher não tinha direito ao prazer. Isso é dos novos tempos, das últimas décadas, né? Antigamente era um papai e mamãe coberto com lençol e tá tudo Pô, certo. conheço casal, voz dos amigos Não meus. via pelado. Não, era um furinho no lençol. Já ouvi falar esse papo aí. Então, Eu essa vi com esse conquista, cara de velho que né? não via outra pelada. Essa coisa Não via a da pessoa. É mulher. porque ele era cego. Exatamente, o Magela. Eu tô falando do Magela. Não, e hoje tem essa preocupação, né? Não, Pelo então, menos, essa é uma. Hoje a gente tem uma nova Se a mulher. mulher e não um estiver novo tendo homem. prazer, o cara ele fica mal com aquilo. O cara É. pensa, caramba, só eu. Cheguei no orgasmo antes, eu nem sei se ela Então, tem e prazer. aí foi de um extremo ao outro, né? Antes o homem, então 50, Era só 60 ele. anos atrás, nem tava na mesa a questão da mulher ter prazer. E hoje o homem cobra o prazer dessa mulher e dele mesmo. Que ela tem que ter o prazer. E aí vira uma confusão de novo. Qualquer cobrança atrapalha tudo. Não necessariamente, e na verdade não é o homem, assim, se a gente for pensar certinho, ninguém dá o orgasmo para outra pessoa. Porque o orgasmo está no corpo de cada um, né? Na verdade, a pessoa precisa descobrir seus mecanismos para que tenha um encaixe do casal ali. Para que seja estimulante. Então, Bom cada pros um dois, precisa. é. Exatamente. Então, a mulher precisa se apropriar Então, por exemplo, voltando na questão da dificuldade de orgasmo feminino. A mulher precisa ficar à vontade, ela precisa estar confortável com a parceria dela, com o corpo dela. Ela precisa aprender a se masturbar, que tem muitas mulheres que têm vergonha ainda de De se mandar um masturbar. DJ. Ô, Já não querem? é. Não querem ser DJ. Não. E aí é um conjunto Um David de Greta. fatores. David Grela. O David Grela. O cara mandou mandar um DJ. É, o David Grela. Mandar um scratch. Puta que pariu. E quer saber E uma é outra pro homem coisa? é mais, né? E uma pro coisa homem já é mais natural pela cultura. E também eu gosto sempre de falar que anatomicamente também é mais natural pro homem. Por quê? Se a gente pensar lá na infância, um menininho com 2 anos, quando ele começa a tirar a fralda e fazer xixi, ele começa a manusear o pênis. Então, E às vezes já fica meio durinho. Não, e aí o homem tem vocês têm uma facilidade com o órgão Não, genital muito, muito. enorme. Porque Até hoje. É íntimo, é muito É. íntimo, Até hoje. né? Essa Já facilidade é tão mulher- grande que hoje o pessoal tá pegando nos outros também. E tão fácil que é. Tá pegando do brother. Pô, não basta o meu, preciso ter um outro aqui pra...
Tipo, esquiar com dois Não é brothers. assim, né? Com a mulher, a menina, quando tira a fraldinha e a cultura. Esquiar. Esquiar com os dois brothers. É a remada holandesa, com 2 remos. Puta baixaria. Não, porque assim,